Louvado seja Deus que faz presente aqui nessa noite. Vamos louvar o Senhor com alegria. Amém? Louvado seja Deus. Vamos atrair a presença dEle. Ele está aqui, mas vamos atrair a presença dEle para que Ele possa se manifestar em nossas vidas com poder, glória e alegria. Amém? Louvado seja Deus. Ao que está sentado, louvado seja Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
seja o nome do Senhor. Pastor Osanda cantando. Logo após estaremos fazendo a leitura oficial desta noite, que se encontra no Salmo de número 100. Cante com a alma. A presença dele se manifesta quando louvamos e engrandecemos o seu nome, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui exaltando o nome do Senhor. Não estamos aqui por outra razão, a não ser engrandecer o nome do nosso Deus neste lugar. E se você veio aqui disposto a prestar um culto, a entregar o seu melhor ao Senhor, dê o seu melhor essa noite em nome de Jesus. Aleluia! A casa é tua, Senhor. Faça a tua vontade em nosso meio, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Aleluia. Me esvazio de mim. Sopra, Senhor. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nos agracie, Senhor. Nós queremos te ouvir. Por quê? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Por quê? Essa casa é sua, Senhor. Estamos aqui como filhos teus, Jesus, dispostos a receber tudo quanto tu tem para derramar sobre as nossas vidas. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Jesus, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. A casa é tua, Senhor. Faça como tu queres, Jesus.
bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode ficar à vontade. Aleluia. Esvazio. Aleluia. Vamos acertar o tom. Vai. Sopra o teu vento aqui. Aleluia. Dê o seu melhor. Tome o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos fazer a leitura do Salmo de número 100. Como disse ontem aqui, muitos dizem que foi Moisés que escreveu o Salmo 100 também. Não podemos afirmar isso. Alguns estudiosos assim diz, né? Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Terrelim, que significa Salmos, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome dele, que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eternamente a sua verdade estende de geração em geração, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, glorificando, batendo palma por essa leitura desse salmo maravilhoso, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui. Coloca a letra aí para mim. Cantamos, igreja. Logo após, os varões estarão cantando também. Deus está aqui.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir os varões cantando para a glória do Altíssimo. E aqui não é proibido, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom e que é maravilhoso. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos ficar de pé e louvar juntamente conosco, para engrandecermos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Está perguntando onde é sua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao seu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco está passeando no
igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, glorificando, enaltecendo aquele que é poderoso, que é bom, que é eterno e é majestoso. Um homem de branco. Esses hinos antigos são maravilhosos, né? Um homem de branco. Ele está no meio da gente, viu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor pela juventude. Logo após a juventude, há uma apresentação de dança. Depois, uma apresentação da retrospectiva. Quase não saiu a palavra, hein? E depois a apresentação do teatro. Jesus amado. Eu quero nessa noite apresentar o pastor Wanderson. Nós já se cumprimentamos ali, eu deduzi, né? Fica de pé, por gentileza. Como a igreja costuma dizer, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sinta-se em casa, viu? Para a glória de Deus Pai. Amém? A juventude louvando ao Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Declare, mas a igreja, mas a igreja num piscar de olhos acontecerá. Declare de novo, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Ele virá, igreja, ele virá.
E a juventude agradece a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a vida desses jovens para a glória de Deus Pai. E nós seremos a geração desse evento, viu, igreja? Paulo escrevendo à igreja aos Tessalonicenses, capítulo 4, põe aí do 13 em diante, quero fazer essa leitura, relembrar a memória que acontecerá nesta geração, viu? Esse que vos fala, a morte não irá tocar. Ó, o apóstolo Paulo, põe o verso 13, por favor, do 4, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, os que morreram em Cristo, que estão no paraíso, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, que morreram sem Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram e estão no paraíso, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, aí é lindo, descerá do céu, com alarido. Já expliquei isso aqui terça-feira, com alarido. Tá? Para os que morreram, com voz de arcanjo, oh Deus amado, para a igreja que estiver viva aqui na terra, e com trombeta de Deus, para anunciar a Israel, e os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Tá? Dá continuidade, agora a função, né? A união da igreja que está no paraíso e da igreja que está aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E é no piscar e fechar dos olhos, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos, sempre com o Senhor. E é isso, queima no teu coração, igreja, queima. Porque a igreja de hoje está meio desapercebida com esse evento que está para acontecer, né? A igreja hoje quer prosperidade, quer riqueza, quer tudo, mas não, sei lá. Quando se fala em arrebatamento, mas o meu avô já falava disso na época, né? E o apóstolo Paulo não parou por aí. Tá? Abramos aí 1 Coríntios, capítulo de número 15. O verso de número 51. Ele diz esse mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, 51. E eis que vos digo um mistério. Paulo dizendo à igreja de Corinto, não mais a igreja de Tessalonicenses, outra igreja ensinando. Tá? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, a minha natureza, se revista da incorruptibilidade, e que é isto que é mortal, que é o meu corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede, outra palavrinha, não só firme, seja o quê? Constante. Mas o quê? Sempre o quê? Na obra do Senhor,
sabendo que o vosso galardão não é em vão. Tudo que você fizer para Ele não é em vão. Amém? Vamos agora ver a apresentação de dança para a glória de Deus Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a retrospectiva da igreja para a glória de Deus Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa história de 365 dias neste local. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por ter nos ajudado até esse presente momento neste lugar. Para a glória de Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai Celeste, nós te damos graça nesse momento, Senhor amado, porque esses 365 dias que nós passamos aqui, a sua boa mão foi conosco. Senhor amado, Pai eterno, nós te agradecemos, nós te louvamos na noite do dia chamado hoje, por tanta misericórdia, por tanta graça que o Senhor tem nos concedido. Senhor amado, esse ministério já existe há 8 anos, mas faz 1 ano que nós estamos aqui. E nós queremos agradecer do fundo do nosso coração, juntamente com a igreja, Pai poderoso. Por isso que pedi esse período de oração, para que possamos agradecer a Ti do fundo do nosso coração, Senhor amado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos preparou, até aqui o Senhor tem sido a nossa salvaguarda, Pai poderoso, não só a mim, mas a todos quanto estão neste local. Eu quero agradecer em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para, podeis tomar o vosso assento, agora vamos para o teatro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não acredito. Depois de anos e anos, por tudo que eu passei, eu perdi tudo. E Deus não é justo. Trabalhei na obra, vivi, prosperei, mas eu perdi tudo. Então não acredito nesse Deus. Esse Deus não é justo. Depois de anos me empenhando, acreditando nele, eu perdi tudo. Então esse Deus, ele não existe. Este Deus não é justo. Quem é você? Não, eu não sei. Não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Você está aqui para o julgamento. Não acredita que Deus é bom? Não acredito que Deus seja bom. Ele ama todos os seus filhos do mesmo jeito? Claro. Então eu não acredito nesse Deus. Bom, então venha. Sente-se. Hoje você será o juiz. Eu, juiz? Sim, para que eu espanto? Você julgou todos e todos, a sua vida inteira, sem ao menos o conhecê-los. Julgava pela roupa, pela raça, pela cor. Você julgou todos. Você é um praticante com muita experiência. E quem nós vamos julgar? Bom, aqui nós temos o livrinho das acusações. Que tal começarmos com os gananciosos? Gostei. Os terroristas? Estou gostando de julgar. Deixa eu ver... Os que fazem mal uns aos outros. Eles são acusados? São culpados? Sim, claro que são culpados. E os homens que maltratam suas mulheres? O que tem isso? Para que isso? Que espancam seus filhos? Com certeza. Para diminuir as suas frustrações? Com certeza eles são culpados. E os homens? Esses homens, devemos julgá-los? Com toda certeza, sim. E o garoto que foi espancado pelo seu pai? O que tem ele a ver com isso? Culpado? Não, ele é uma criança. Mas você já o julgou. Como assim? Este era o seu pai. Meu que pai? te batia quando criança. Bom, vamos lá. Que tal o homem que ataca crianças inocentes? Este homem é culpado? Com toda certeza ele é culpado. E enquanto ao pai dele que o transformou ele neste monstro? Com toda certeza tem que ir para o inferno. Bom, como podemos parar por aí, se essa semente do pecado vem desde a época de Adão? E enquanto a Deus, você o julgaria? Ele sabia que aconteceria tudo, desde o início. Sim, com toda certeza Deus é culpado, porque ele sabia tudo isso que iria acontecer. Bom, já que é para você é tão fácil assim julgar a Deus, você terá que escolher um dos seus filhos. Um passará a eternidade no céu e o outro irá direto para o inferno.
Não, eu não posso fazer isso. Chega, vamos parar com isso. Por que não pode? Não, eu não Só posso. estou pedindo para fazer o que Deus faz. Não, eu não posso fazer isso. Podemos começar com a Rebeca. Ela tem mentido muito, está desobedecendo, te afrontando, fica o dia inteiro no celular e você nem sabe se ela ainda te ama como pai. Ou podemos escolher o Juan, que te imitava quando criança, só que hoje tem andado com umas amizades que não é muito legal, não é boa influência, tem mentido para você, fala que está em um lugar e na verdade está em outro, mesmo vindo à igreja. Não, para mim chega. Eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Não, eu não quero, eu não posso fazer isso. Você tem que fazer isso. Não, eu não posso, são vidas, não é um jogo. Você deve fazer isso. Não, eu não posso. Você tem que fazer. São os meus filhos, se afaste dele. Leve a mim no lugar deles, mas saia de perto deles, por favor. Bom, você julgou que seus filhos são dignos do amor, que você daria tudo por eles, até mesmo a sua própria vida. Assim foi segundo o coração de Jesus, que deu a vida por todos vocês. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava lá no céu junto com os anjos de glória, mas o Pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu junto com os anjos no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu
quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Estava lá no céu junto com os anjos no trono de glória. Louvado seja Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor tem te constrangido todo dia? Tem? Esse amor tem impulsionado o teu coração de alegria? Esse amor tem falado contigo? Ou você já virou um religioso? Está no automático. Esse amor não constrange mais. Esse amor já não inflama o teu peito. Já não passa mais minuto orando, já não lê mais Bíblia, já não consagra, não mais jejua. Esse amor tem que te constranger todo dia. O primeiro pensamento deve ser dele. Esse amor tem que te constranger. Porque deixou tudo e fez pecador por nós sem nunca ter pecado. Diante dessa peça maravilhosa que foi apresentada, destino maravilhoso, alguém que quer reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador nesta noite? Se tiver, vem aqui que eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá? Ou se o amor dele não constrange mais como outrora, vem aqui que eu também quero orar pela tua vida. Deixa a vergonha de lado, venha. Se tiver alguém que foi tocado por Deus nessa peça, venha que nós estaremos orando para a glória de Deus Pai. Tem alguém? Que Deus possa abençoá-los tremendamente para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos para a palavra. Pastor Wanderson, por favor. Por gentileza, pode subir no púlpito. Estaremos orando, não pela palavra, e sim pelo preleitor desta noite, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus possa usá-lo ele tremendamente para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Querido Pai Celeste, nós te damos graça nesse momento, Senhor amado. Nós vamos ouvir a tua palavra. Deus, fala com a tua igreja aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Senhor amado, esta casa é sua, desde o início cantamos isso. Então venha falar com teus filhos. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Os músicos, por favor, subam aqui, por gentileza. Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 16, o versículo é o de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 1. Enquanto você encontra o texto, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Barbosa, pela vida da pastora Osana. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela confiança, pelo carinho. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Garrido, esse amigo que eu fiz aí durante esses dias. Que Deus abençoe, pastorzão. O Senhor já mora aqui no meu coração, da sua família, da sua casa. Quero deixar aqui também os saudações do meu pastor Adson Belo, da minha pastora. Estou aqui debaixo da bênção. Minha esposa não pôde estar aqui, porque nós estamos de mudança, então ela está lá no meio das caixas e dos livros, arrumando tudo. Mas ela também está com o coração aqui. E eu estou muito feliz, com 25 anos de idade,
Ver uma igreja tão saudável, jovens saudáveis, irmãos saudáveis, é uma alegria muito grande. Os jovens cantaram um louvor que disse que em breve ele vem. E se a minha geração acredita nisso, eu também acredito. Amém? Quantos encontraram um texto, diga amém. E está escrito assim, ó: e chegando os fariseus e saduceus para o tentarem, para fazer o quê? Pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os discípulos para outra banda, tinham esquecido-se de fornecer-se de pão. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham esquecido-se de fornecer-se de pão. E eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado. A mais bonita, tem que ser. É isso. É festa, tá todo mundo lindo, irmãos. É aniversário da igreja, tá todo mundo bonito. E você vai me ajudar a pregar falando assim para essa pessoa: o que é que você tem se esquecido? Não, foi bom, mas pode ser melhor. No meu contar de 1 até 3, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Meus irmãos, durante essa semana o Espírito Santo incendiou meu coração nesse texto, e eu gostaria de compartilhar ele com vocês. Bem verdade é que se vocês lerem os 66 livros que estão contidos na Bíblia Sagrada, vocês vão descobrir que a Bíblia tem um tema central: Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse, todos os textos vão corroborar acerca dele. E se ele é o tema central, há um resultado por esse livro: salvação. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai perceber que diversos personagens marcaram a história da humanidade. Um exemplo disso é que se eu perguntar para vocês quem foi Abraão, vocês dirão: pai da fé, aquele que foi escolhido para gerar multidões. Se eu perguntar para vocês quem foi Noé, vocês dirão: Anderson, primeiro construtor naval, construiu uma grande embarcação. Se eu perguntar para vocês quem foi Moisés, essa fica muito fácil, porque a novela Os 10 Mandamentos deu para a gente uma especialização. Vocês dirão: eu sei das pragas, sei de tudo. Nome da esposa, nome das mães. Entretanto, nenhum homem que marcou a humanidade teve o conceito e o resultado que esse homem chamado Jesus Cristo teve. E já foi citado aqui, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tinha uma missão, repita comigo: missão. E a missão dele era salvar. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai perceber que mais de 20 profecias estão escritas a respeito de Jesus. A mais conhecida, do capítulo de número 53, quando Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e pisado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Foi citado aqui também que em Gênesis capítulo número 3, o pecado entrou por intermédio de Adão e Eva. Vocês lembram do texto? E é interessante que quando Deus chega para dar a consequência do pecado, existem algumas circunstâncias importantes. Porque nós precisamos se lembrar que todo ato tem uma consequência. E teve consequência para Adão e Eva. Uma das consequências, serem expulsos do jardim no Éden. Só que Deus vai dar algumas ordens para eles e alguns castigos, alguns resultados do erro deles. Vai dizer assim: ó, Adão, é o seguinte, por conta da desobediência, a partir de hoje, você vai ter que trabalhar, e do seu próprio suor ter que sustentar. Para Eva ele diz assim: Eva, é o seguinte, você terá dores de parto. No período menstrual as mulheres ficam doidas com Eva, pastor Barbosa. Minha esposa diz: por que Eva fez aquilo? Todas as vezes.
Só que para a serpente não foi só um castigo. Foi um castigo fragmentado de uma profecia. Porque Deus disse: você e a mulher terá inimizade. Você ferirás o calcanhar. Mas um dia, da semente da mulher, nascerá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Ele já estava preparado, meu irmão, antes mesmo dele nascer. Eu gosto do evangelho sinótico porque os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, vão escrever sobre ele com uma perspectiva diferente, cada um de uma visão. Aí Lucas vai dizer que existia uma mulher chamada Maria. Como era o nome dela? Maria. E um anjo aparece para ele e diz assim, ó: salva-te, agraciada. Bendita é tu entre as mulheres. Você vai gerar. E o que você vai gerar não é fruto da carne, é fruto do Espírito. Colocarás o nome dele de Jesus, e ele será o Salvador de toda a humanidade. Só que Maria era noiva, irmãos. E eu casei há 2 anos atrás. Eu fico me perguntando se um anjo aparecesse para Bia e falasse: vai gerar. E a Bia viesse me contar. Só que o nosso Deus não é um Deus de confusão, sim ou não? E o mesmo anjo que aparece para Maria, aparece para José. Porque aonde há Deus, a unidade e a união. O Anderson, por que é que o anjo precisa aparecer para José? É simples, porque Maria era noiva. E segundo a lei mosaica em Deuteronômio, se uma mulher tivesse noiva e se encontrasse grávida, ela poderia ser apedrejada até a morte em praça pública. Mas olha para cá, quem é que vai matar de pedrada? Quem Deus escolheu para um grande projeto. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Palavra contrária não tem poder sobre você. Palavra de desânimo não tem poder sobre você. Deus te escolheu para uma obra específica e ninguém é capaz de paralisar aquilo que Ele te deu. O anjo aparece para José, repita comigo: José. Não, irmãos, vocês estão aqui? Repete comigo: José. José. E o anjo aparece assim: José, fica tranquilo, que Maria vai gerar do Espírito. Só que quando o anjo aparece para José, José pede no mínimo 2 coisas. Quantas coisas? 2 coisas. Se eu explicar isso daqui, você não dá nenhum glorinha. Primeira coisa que José perde, irmãos, naquela época, colocar o nome na criança era muito mais do que colocar nos dias atuais. As mães ou os pais não colocavam o nome por beleza, colocava por peso espiritual. Quer um exemplo disso? Eu perguntei: mãe, por que a senhora colocou meu nome de Anderson? Ela disse: porque um dia eu precisava fazer uma obra aqui em casa, veio um pedreiro, o nome dele era o Anderson, eu achei bonito e coloquei em você. Falei: mãe, podia ser um jogador de futebol, um empresário, né, pastor Barbosa? Mas amém. Só que nome naquela época carregava o peso do pai, era o legado da família. Qual é a primeira coisa que José perde? A oportunidade de colocar o nome no menino. Porque quando hoje apareceu, disse: é Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que existem projetos que eu não vou conseguir colocar o nome. Existem projetos que eu não vou poder escolher se a cor é branca, se a cor é cinza. Existem projetos que eu não vou poder debater com Deus. Tem projetos que já tem nome, tem data. É só aceitar e viver o que Deus tem, porque o que Deus tem é muito maior. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, irmão. Ele não pode colocar o nome do legado da família na criança, porque a criança não era dele. Nós não podemos querer se apropriar daquilo que não é nosso. O dom é dele, o louvor é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, é tudo dele. Qual é a primeira coisa que ele perde? A oportunidade de colocar o nome. E a segunda coisa, na noite de núpcias, ele não pôde se relacionar com Maria, porque o último versículo diz: e José não conheceu até que o menino houvesse nascido. Só que o que José ganhou, irmão, nenhum homem na sua geração ganhou: a oportunidade de educar o Filho de Deus. Você já parou para pensar que quando Jesus chorava, era José que ia na manjedoura para ver como ele estava? Você já parou para pensar que quando Jesus estava se desenvolvendo e crescendo, as primeiras palavras que Jesus falou foi José que ensinou? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Quando Jesus estava crescendo e aprendendo sobre a profissão, foi José que ensinou para ele sobre carpintaria, como corta a madeira, como levanta a madeira. O Anderson, qual é a palavra que você quer liberar? É simples: o que você está perdendo hoje nem se compara com aquilo que você vai ganhar amanhã. Eu vi 2 pessoas com as mãos levantadas e eu quero liberar uma palavra de vida sobre você.
Não se preocupe com as percas do hoje, porque amanhã Deus já está preparando algo muito melhor para você, que você não consegue compreender. Eu gosto de Marcos, irmãos, porque Marcos vai fazer questão de, no capítulo 1, não falar sobre Jesus inicialmente, mas falar sobre aquele que veio para abrir caminhos para Jesus. João, conhecido pelo seu ofício, Batista. Ele é filho de Isabel e Zacarias. Você lembra do texto? O pai dele é sacerdote. Pela ordem da família ele precisava ser sacerdote também. Só que Deus o levantou como profeta. Aí a Bíblia diz que ele está no deserto. Está onde? Deserto. E as pessoas saíam dos palácios, das suas casas confortáveis, e até um deserto para ouvir a mensagem dele. Deixa eu te falar uma verdade. A mensagem dele não era empolgante, não era coach, não era de autoajuda. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se fosse na nossa geração, ele seria cancelado na internet. O Instagram dele ia ser denunciado todas as vezes. E eu perguntei para Deus: Deus, como é que um homem com uma mensagem tão dura, as pessoas saíam dos seus lugares para ir ouvir? Aí a Bíblia diz que é muito simples. Se você ler Marcos capítulo 1, versículo número 3, está escrito assim: a voz do que clama no deserto. O Anderson explica porque eu não entendi. Quem está pregando no deserto não é João. Ele é só instrumento de Deus. Porque se fosse João, o texto diria: e João pregava no deserto, sim ou não? Só que a Bíblia está bem clara dizendo: a voz do que clama no deserto. Deus está levantando uma geração como instrumento para que a glória dele seja manifesta nos palácios, nas circunvizinhanças, nas redondezas. Deus vai te dar graça para fazer a vontade dele, meu irmão. Ele é usado, repita comigo: usado. Ó, e a gente precisa entender que ser usado não me faz se apropriar do talento que Deus me deu. O fato de pregar bem não significa que o dom de pregação é seu. O fato de cantar bem não significa que o dom de pregar é seu. É tudo dele. Eu gosto de João porque João ele tem convicção disso. Sabe por quê? Ele prega e a Bíblia diz que ele arrecada multidões. Repita comigo: multidões. Discípulos. O Instagram dele tem um monte de seguidor. Só que ele não se esqueceu da missão dele, que não é ser, é abrir caminho para aquele que é. Isso é tão verdade que é o próprio João que diz: eu vos batizo com água, mas um dia virá alguém que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que tem alguém aqui para glorificar o nome desse Cristo verdadeiro? João está pregando no deserto, está pregando aonde? Até que um dia esse da qual ele falou chegou. Ele olha e diz: opa, quem pisou nesse deserto não é qualquer um. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Irmão, isso é tão grande, isso é tão poderoso, que se você for estudar em Deuteronômio, você vai ver acerca do pecado, como funcionava o sacrifício. Você vai perceber o seguinte: que toda pessoa que pecasse precisava levar uma oferta até o sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquela oferta, aspergia o sangue sobre o altar, a pessoa colocava a mão sobre a oferta e a culpa que era minha era transmitida para aquele sacrifício. Só que o autor de Hebreus vai dizer que esse sacrifício não é um sacrifício válido, porque ela precisava ser feito todas as vezes. Aquela oferta de sacrifício de cordeiro, de pombo, que fosse, não tinha o poder de tirar pecado nenhum, tinha o poder de cobrir pecado. E é por isso que eu pecava hoje, trazia hoje. Se eu pecasse amanhã, trazia amanhã. E é por isso que João Batista olha nos olhos de Jesus e diz: esse cordeiro que pisou no deserto não cobre pecado, porque cobrir a minha oferta cobre, cobrir a ovelha cobre. Esse cordeiro tira o pecado, porque tirar pecado é só Jesus Cristo de Nazaré, o justo, o poderoso e o que é fiel, irmãos. Você pode levantar suas mãos assim para o céu? Esse Jesus está aqui nessa casa, nesse aniversário hoje.
E Ele está dizendo: não importa o que você pecou, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e eu estou de braços abertos para receber todo aquele que se arrependeu. Jesus começa seu ministério, e você vai perceber que depois do batismo 3 coisas acontecem. Eu disse quantas coisas? 3. Primeira coisa, o céu se abre. Segunda coisa, o Espírito desce como forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. E a terceira coisa, uma voz do céu ecoa dizendo: este é o meu Filho amado, de quem muito eu me comprazo. Ele começa o seu ministério, só que ele não esquece a sua missão. Se você for ler o texto, você vai perceber que ele anda com multidões, mas escolhe 12 discípulos. Ele entra em 12 casas que estão registradas. Ele realiza 35 milagres que estão registrados. Ele conta 40 parábolas que estão registradas. Ele alcança multidões, discípulos, seguidores, mas também opositores. Só que ele não se esquece da sua missão. E aí chega no capítulo número 16, que é o que nós lemos aqui nessa noite. E se você ler o capítulo número 15, o versículo número 29, se puder espelhar aqui no telão para mim, por favor. Capítulo número 15, versículo número 29, é um capítulo anterior a essa passagem que nós lemos aqui. Capítulo número 15, versículo número 29 de Mateus. Eu vou lendo aqui para antecipar. Ó, o texto diz assim, ó: e partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte. Subindo aonde? Assentou-se lá. Alguém aqui já subiu um monte, irmão? Levanta a mão assim para me ver. Ó, tem uns irmãos aqui que gostam de subir monte. Irmãos, subir monte é algo fácil, sim ou não? É cansativo, necessita de esforço. Eu que estou um pouquinho fora de forma, na metade, já estou suando e já estou cansado. Só que a Bíblia diz que Jesus subiu. Repita comigo, subiu. E o texto é claro ao dizer: e assentou-se lá. Lá onde? No cume do monte. Traz a ideia que alguém se antecipou, foi primeiro e ficou esperando quem viria após ele. Sabe por quê? Jesus nunca se prepara quando eu decido ir. Quando eu decido ir, ele já está lá me esperando chegar. Mas tá bom. Aí a Bíblia diz assim, no versículo número 30, versículo número 30. E vieram a ele grandes multidões. Vieram quem? Olha o texto, que traziam consigo coxo, cego, mudo, aleijado e outros muitos. E o lançaram nos seus pés, e ele os curou. Irmãos, quando eu li isso daqui em casa, meu coração se incendiou. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu primeiro, se antecipou, chegou no pé, e tem uma multidão que está vindo após ele. Só que a multidão não está preocupada em só chegar. Está preocupada em chegar, mas em levar quem também necessita chegar. Aí a Bíblia diz que estão indo coxo, cego, aleijado e muitos. E colocaram onde? Nos seus pés. Aí a Bíblia diz: e ele os curou. Sabe por que Jesus curou? Porque curar é a especialidade dele. Mas ele só cura quando eu coloco nos pés dele. Quer um exemplo disso? Para esses necessitados chegarem nos pés de Jesus, muitas pessoas precisavam se comover com a dor deles. Lembra quando ele está pregando e a Bíblia diz que destelham um telhado e colocam um paralítico na frente da casa, sim ou não? Quantos amigos ajudaram? Então, para um paralítico subir no monte, no mínimo 4 pessoas se envolveram com a causa e falaram: eu subo, mas você sobe comigo também. Para um cego chegar, no mínimo, alguém pegou na mão e disse: vamos, eu te ajudo, eu te mostro o caminho, eu te mostro onde ele está. Um coxo, irmãos, imagina, mancando, e a caminhada demorou mais do que deveria, mas alguém disse: sem você eu não subo. O Aderson, qual é a palavra? Você quer desistir do seu casamento, irmãos? Enquanto ele está dizendo: só coloca nos meus pés, que o resto eu me responsabilizo. O Aderson, qual é a palavra? Você quer desistir do seu casamento, dos seus filhos? Enquanto ele está dizendo: só coloca nos meus pés, que do resto eu me responsabilizo. Aonde há unidade, também há restauração, também há cura, há transformação. Não desista da sua casa. Bate na mão de alguém e fala assim, ó: não desista. A unidade gera milagre. Eu vou repetir para ver se alguém entende. A unidade gera milagre. Passou a retrospectiva da igreja aqui, e eu vi irmãos reformando o teto, irmão lavando o chão,
Irmão, arrumando o som. E quando há unidade, o ambiente é transformado para que haja transformação no ambiente. O que o Espírito Santo está dizendo no meu coração é simples para o coração de alguém. Se comova com a dor de alguém, tenha empatia, tenha sentimento, porque eu sou poderoso para transformar. Olha o versículo de número 31. Versículo 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar. Aleijados são. Só 2 deu glória. Os coxos andar. Cego ver. E glorificavam ao Deus de Israel. Ô irmão, olha pra cá. Imagina se só os saudáveis subissem. Ia ter festa, sim ou não? Mas os doentes, ia até ter festa, porque chegaram. Só que os doentes iam ficar lá embaixo, não vendo nada acontecer. Mas porque teve unidade, e a unidade gerou comoção, que gerou restauração. Quem é saudável está dando glória. Mas quem era aleijado também está dando glória. Quem via está dando glória, mas quem era cego e passou a enxergar também está dando glória. Eu vou liberar sobre a vida de alguém sem medo de errar. Vai ter culto de ação de graça na sua casa. Quem se afastou vai retornar. Quem saiu de casa vai voltar, porque o Espírito é poderoso. Está tendo culto? Eu imagino esse culto. E o aleijado olhando para quem ajudou e falando assim: obrigado. Porque se você não me colocasse nos pés dele, nada disso iria acontecer. Pastor Barbosa, eu costumo falar para os jovens da minha igreja que nós não podemos ser a geração do Instagram, irmãos. A geração do versículo bíblico diário. Nós precisamos ser a geração que pega na mão, irmãos, e carrega até o altar dizendo: eu sei o Deus que eu sirvo e o que esse Deus pode fazer por você. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração? Que Ele está renovando força de mães aqui nessa noite. Você vai voltar a ter força para trazer seu filho, para orar pelo seu filho, para clamar pelo seu casamento. Deus te dará força. Olha o versículo 32, por favor. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha para cá, irmão. Eu não sei se você vai entender isso daqui. A Bíblia diz que agora Jesus realizou a cura, todos estão festejando. Aí Jesus olha e fala assim: ó, essa multidão aí já está comigo há 3 dias. Quantos dias? E não tenho o que comer. Se você for ler a epígrafe do texto, vai dizer assim, ó: a segunda multiplicação dos pães e peixes, sim ou não? Só que olha, eu vou falar para vocês alguns detalhes da primeira e da segunda. Anota aí, ó, vai prestar atenção. Na primeira multiplicação, foi lá em Mateus capítulo número 14, a partir do versículo número 15. A multidão era formada de judeus. Aconteceu na Galileia, em Betsaida. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. Sobraram 12 cestos de comida cheio. Foi na primavera. E a multidão estava com Jesus há 1 dia. Guardou? Agora olha a segunda, que é essa que nós estamos lendo aqui, ó. A multidão era formada de gentios. Aconteceu em Decápolis. 7 pães e alguns peixes foram multiplicados. Sobraram 7 cestos de comida cheio. Foi no verão. E a multidão estava com Jesus há 3 dias. Olha para cá. Se você for ler o texto de Marcos, capítulo número 6, o versículo número 34, a Bíblia vai dizer que Jesus, na primeira multiplicação, também teve compaixão da multidão. Aí o texto diz assim, ó, Marcos 6, versículo 34. E Jesus, tendo compaixão da multidão, assentou-se e começou a ensiná-los, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O Anderson, qual é a diferença? Na primeira multiplicação, a compaixão que Jesus tem sobre a multidão é de algo espiritual. Só que na segunda multiplicação, que é essa que nós estamos lendo aqui, não é de algo espiritual, é de algo físico. Estão com fome e não têm o que comer. Sabe o que Jesus está nos ensinando por trás das linhas? Que Ele está preocupado em te encher do Espírito, mas também está preocupado em te dar uma boa casa, um bom emprego, te colocar na melhor faculdade. Eu vou liberar sobre a vida de alguém, na mesma intensidade que Ele quer te encher da graça, Ele também quer te encher de coisas boas nessa terra, para que você possa viver bem.
Aí ele olha para a multidão, pastor Barbosa, e diz assim, ó: estão comigo há 3 dias, quantos dias? 3 dias. E não tenho o que comer. E não quero despedir de jejum, para que não desfaleça no caminho. Deixa eu explicar uma coisa. Quando as pessoas saíam atrás de Jesus, cada um levava uma comidinha, porque sabia que ele ia demorar. Se fosse eu e ele passasse aqui agora, eu ia preparar umas 10 traquinas, 2 Toddy, 5 coquinhas, ia colocar numa mochila e ia falar: oxe, não sei quando ele vai demorar, não sei quando eu vou voltar para casa. Só que a Bíblia diz, imagina no texto comigo, quem saiu preparado para um dia. Quando chegou no primeiro dia, o alimento acabou. Pensa quem saiu preparado para 2 dias. No segundo dia, o alimento acabou. Só que o texto vai dizer que quando o meu bem acaba, o meu alimento acaba, o meu dinheiro acaba, é aí que ele entra em cena dizendo: acabou, mas eu tenho compaixão de você. Deixa eu liberar algo profético sobre a vida de alguém. Você está desesperado, porque tem coisas que estão acabando e você não sabe de onde vai vir. Deixa eu te dizer uma notícia: não é da onde vai vir, é de quem vai vir. Jesus continua o mesmo, justo, poderoso. Só que olha para cá, irmãos, e essa daqui é para dar glória, porque a Bíblia diz: tenho eu compaixão da está comigo há quantos dias? E não tenho o que comer, sim ou não? E não quero despedir de jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha para cá, esse caminho é de ida ou de volta? Ida ou de volta? Ó, lembra no versículo 29 que nós lemos? Ele subiu no monte, sim ou não? Assentou-se. Você viu no texto ele dizendo para alguém subir atrás dele, sim ou não? A multidão subiu porque sabia quem ele era, sim ou não? É a Bíblia me ensinando que enquanto eu me preocupo com o caminho de ida, ele já está se responsabilizando com o caminho de volta e dizendo: eu estou guardando tudo, estou preparando o melhor casamento, preparando a melhor faculdade. Deixa eu ver se alguém vai receber essa palavra aqui, irmão. Apenas chegue nos pés dele, que do resto ele já está cuidando, do resto ele já está se responsabilizando. Pastor Barbosa, eu lidero jovens lá na nossa igreja, e às vezes os jovens chegam para mim e falam assim: Anderson, eu quero até servir, mas só depois de casar. O Anderson, eu até quero me envolver na obra, mas só depois que eu terminar a faculdade. Só que quando eu li esse texto, irmãos, o Espírito Santo me ensinou que enquanto eu me preocupo em chegar nos pés dele, com o caminho de volta ele já está se responsabilizando e dizer: coloca na minha mão, porque nada vai faltar para você. Deixa eu dizer uma notícia: essa entrega que você tem no altar, essa entrega que você tem na igreja, não será em vão. O Espírito Santo de Deus já está cuidando de tudo para você. Enquanto eu chego, ele com a sua presciência já está preocupado com a minha volta. Você tem medo de se entregar por quê, irmão? Tem medo de viver sua vocação por quê? Só coloca nos pés dele. Eu estou sentindo de repetir isso daqui. Só coloca nos pés dele. Esse casamento coloca nos pés dele. Esse filho rebelde coloca nos pés dele. Esse sonho de entrar nessa empresa coloca nos pés dele. Porque ele está se responsabilizando. Olha o versículo 33. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos virá no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Lembra que eu disse para vocês que essa é a segunda multiplicação, sim ou não? É a segunda. Se é a segunda é porque automaticamente já teve a primeira. Eu falei algumas diferenças para vocês da primeira e segunda, sim ou não? A multidão era diferente, o deserto é diferente, quantidade de pães e peixes diferente, quantidade de dias diferente. Mas tem uma coisa que é igual, na verdade 2: Jesus e os discípulos. Aí é no meio do período de falta, irmãos, está faltando tudo. Os discípulos olham para ele e falam assim: ó, de onde nos virá no deserto? Mas olha para cá, esses discípulos já tiveram essa experiência, sim ou não? Tem algo chamado déjà vu na sociedade, segundo a psicologia, que é a leve sensação de que você já viveu aquele momento. Já teve isso? Entrar num lugar e falar assim: parece que eu já vim aqui? Todo mundo já teve. Só que aqui que eles estão tendo não é um déjà vu, é experiência.
O mesmo Cristo que estava com ele no primeiro deserto, na primeira multiplicação, é o mesmo Jesus que está com eles no segundo deserto e na segunda multiplicação. Só que eles estão olhando para Jesus e estão dizendo assim, ó: de onde nos virá no deserto tantos pães? Deixa eu te explicar uma coisa. Os discípulos passaram pela primeira multiplicação e não entenderam que o problema não é a quantidade de pães, é a presença que está com eles no meio do deserto. É o tipo de coisa que Jesus já fez tanto por nós, irmãos, mas tanto. E na primeira adversidade a gente diz: cadê ele? Será que ele não está vendo isso? Será que ele não está percebendo isso? Só que Jesus está no meu deserto, como sempre esteve, dizendo: enquanto você está olhando para os pães, eu estou olhando para você e estou dizendo: aonde você está? Deixa eu dizer uma verdade. Lembra na pandemia de 2020 o que ele fez por você? Porque agora na primeira dificuldade você diz: cadê ele? Lembra em 1990 quando o médico disse: não tem jeito para você? Porque na primeira luta a gente fala: cadê ele? Coloca ele na parede. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo no meu coração? Eu sou o mesmo da primeira multiplicação, eu não mudei. Eu sou o mesmo da primeira promessa, eu não me alterei. Eu sou o mesmo da primeira vez que um profeta falou com você, eu não me mudei. As promessas estão de pé, meus planos estão de pé, os sonhos estão de pé. Os discípulos olham e falam assim: de onde nos virá no deserto tantos? Irmãos, o que me chama a atenção é que não é a multidão que faz esse questionamento para ele. E às vezes a multidão crê mais do que a gente que é discípulo. De onde vem? Olha o versículo número 34. Eu já vou caminhar para o final. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e um pouco de peixinhos. Coloca o 34. Então mandou a multidão que se assentou no chão. Se assentou onde? Olha o 36. E tomando 7 pães e peixes, dando graças, o partiu e disse-lhes, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Coloca o 37. E todos comeram. Quantos comeram? Era para você dar glória, mas tudo bem. E se saciaram, ó, não só comeram e repetiram. E levantaram, eis do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Olha para cá. Lembra que na primeira multiplicação, quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? E na segunda? Na primeira sobrou mais que na segunda, sim ou não? Depende. Para cada fase da vida, uma porção. Talvez lá atrás foi muito, só que agora está sendo pouco. Mas você está percebendo que o pouco que está sendo é o suficiente para te manter de pé? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração? Não se preocupe com a quantidade. Se preocupe que mesmo sendo menos, você está comendo, está repetindo, está saciando você, saciando a sua casa. Eu vou liberar sobre a vida de alguém. Talvez o seu salário não é o mesmo da antiga empresa, mas é o suficiente. Talvez o carro que você anda não é o melhor do que você andava antes, mas é suficiente. Deus te dará o suficiente para esse tempo. Só que, irmãos, eu não sei se você vai crer nisso daqui. Eu não sei. Pastor Barbosa, eu não sei se eles vão crer. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em outra língua, sim ou não? Latim, grego e hebraico. O Novo Testamento é todo em hebraico koiné. Então quando a gente lê o texto, a gente precisa respeitar a cultura do texto. E tem uma coisa que é fantástica, irmãos. Lá na primeira multiplicação sobrou quantos cestos? Não, vocês estão aqui ainda, sim ou não? Quantos cestos? 12. Só que se você pegar a palavra grega que está lá para cesto, a palavra grega é kópinos. Sabe o que é kópinos? Uma pequena cesta que uma pessoa judia levava uma pequena refeição. Então olha para cá. Sobrou 12 cestos, mas eram Eu não sei se você vai crer nisso daqui. Na segunda multiplicação, a palavra que está lá para a cesta não é kópinos, é espúrios. Sabe o que significa espúrios? Pastor Garrido, uma grande cesta de bambu.
Não, você não deu glória, você não deu glória. Você não pegou essa palavra aqui. Na primeira multiplicação sobrou quantos? Mas era pequena. Lembra em Atos, capítulo número 9, versículo 25? Atos 9, 25. Coloca aqui no texto para ver se vocês vão dar glória. Atos 9, 25. A Bíblia diz que Paulo está sofrendo uma perseguição. E tomando de noite os seus discípulos, desceram dentro de um cesto. A palavra grega para cesto ali é espúrios. Irmão, na segunda multiplicação o cesto era tão grande que cabia um homem adulto dentro. Levanta suas duas mãos assim para o céu que eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, irmão. Deus fará algo tão extraordinário por você que o que Ele fez até aqui vai ficar pequeno comparado ao que Ele vai fazer nesse novo tempo, nesses novos anos, para a igreja arrependermos. Deus tem cestos grandes, Deus tem algo extraordinário para realizar. Existem fases na vida que Deus nos dá em quantidade. Só que existem outras fases que Deus nos dá em tamanho, largura e profundidade. O que o céu colocou no meu coração para ministrar para a igreja nessa noite é: eu darei para vocês uma porção tão grande, tão alta, tão profunda, tão larga. Você terá sonhos que ninguém teve, você pregará mensagens que ninguém pregou, você cantará louvores com tanta graça que ninguém cantou. Eu tenho mais profundidade para você nesse novo tempo. Eu tenho mais profundidade. Bate na mão de alguém e fala assim: Deus tem mais profundidade para você. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Levanta suas duas mãos para o céu assim, igreja, arrependei-vos. E pelo menos por 15 segundos só diga glória a Deus e aleluia. Por pelo menos 15 segundos só seja grato a esse Deus. Por pelo menos 15 segundos só glorifiquem a Ele pelo primeiro ano nesse endereço. Porque Deus está dizendo: eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer. Olha o capítulo 16, versículo 1. Eu já vou encerrar. 16, 1. Capítulo 16 de Mateus, versículo 1. Olha Deus dizendo: e chegando os fariseus e saduceus. Chegando quem? Para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Nós lemos o texto, sim ou não? Ele vai advertir os fariseus e saduceus dizendo assim: ó, vocês pedem um sinal, mas não um sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Olha para cá, irmãos. Por que é que ele foi tão ríspido, tão rude? Ele havia acabado de multiplicar pães e peixes, sim ou não? Sobrou muito. E agora os fariseus e saduceus estão chegando assim, ó, dá um sinal pra gente. A palavra sinal ali no grego é semeion. Sabe o que é semeion? Algo extraordinário. Porque tem gente que não se contenta com os pequenos milagres da vida. Sempre quer mais. Sempre quer mais. E olha pra cá, o nosso Jesus podia dar o sinal sim ou não? Só que o texto diz, para o tentarem. Ele não faz nada para provar para ninguém. Ele realiza milagre porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso. É o tipo de coisa que a gente fala assim, ó, mas se você não fizer, eu não faço, irmão. Você vai ficar paralisado para sempre. Porque enquanto você quiser que Ele produza sinais para provar quem Ele é, Ele não vai produzir nada, porque Ele não deve produzir nada para ninguém.
Ele se manifesta por graça e bondade, por graça e bondade. Só que olha o versículo número 5. Versículo número 5. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o quê? Pão. Ô irmão, ô guitarrista, eles tinham pão para levar, sim ou não? Sim ou não? Sobrou quantos cestos mesmos? Pequeno ou grande? E o texto diz, e sobraram 7 cestos cheios. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles passam para o outro lado, eles se esqueceram de se levar justamente aquilo que eles tinham em abundância. Jesus percebeu que os fariseus e saduceus pediram um sinal, sim ou não? Aí Jesus vai começar a se comunicar com eles numa linguagem diferente, ó. Enquanto os discípulos estão falando de pão, Jesus está falando de um ensinamento espiritual. Que Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha para cá, irmãos. William Barclay, teólogo londrino, vai dizer que para o fermento ter positividade dentro daquilo, precisa ser introduzido pelo lado de dentro. Quem é que faz bolo? Tem as irmãs que faz bolo aqui? Irmã, quando você coloca o fermento no bolo, você quer que o bolo? A palavra fermento ali é zume. Sabe o que é zume? Substância com alto poder de influência. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu permiti com que vocês se esquecessem do pão, para que eu possa dar para vocês um ensinamento muito espiritual e muito maior do que pão. Aí ele vai olhar e vai dizer assim, ó: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Sabe qual é o fermento dos fariseus e saduceus? Uma geração que quer sinais. Uma geração que só dá glória quando a porta está aberta. Uma geração que só glorifica quando a saúde está em bom estado. Uma geração que só glorifica quando tem dinheiro, tem casa, tem carro. E Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não são a geração dos fariseus e saduceus. Vocês são a geração da presença. Com porta aberta ou sem porta aberta, com carro do ano ou sem carro do ano, com chave de apartamento ou sem chave de apartamento, com prosperidade ou sem prosperidade. Vocês são a geração da presença do Espírito. Aí os discípulos se esqueceram de levar o que, irmão? Pão. Jesus poderia avisar eles do pão, sim ou não? Só que tem coisas que ele permite com que a gente esqueça. Porque só se esquecendo, ele consegue nos colocar mais próximo dele. Você já percebeu que quando a porta fechou, você correu para o altar? Você já percebeu quando o médico disse: agora é só Deus, você correu para o altar? É Deus dizendo: eu sei a forma certa de te atrair para a minha presença. E essa falta que você está tendo hoje não é para te envergonhar, é para que no meio dessa situação se manifeste a minha glória. Levanta suas duas mãos assim para o céu, irmãos. O Espírito Santo está dizendo: eu me manifestarei no meio da sua falta. Só que pastor Barbosa, lendo essa madrugada, eu percebi algo fantástico. Coloca aqui na tela, por favor. Marcos 8, versículo número 14. Marcos 8, versículo de número 14. Marcos 8, 14. É o mesmo Jesus. É a mesma passagem. Só que é um discípulo diferente. É Marcos. E olha o que Marcos vai dizer: e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. Olha para cá, irmãos. Afinal, nesse barco, tem pão ou não tem? Tudo depende da perspectiva que você enxerga. Porque Mateus olhou para a situação e percebeu que o pão da cesta não tinha. Só que Marcos está no mesmo barco, está no mesmo mar, está com as mesmas pessoas. Só que a ótica dele é: pode estar faltando o pão da padaria, mas tem um pão muito maior que continua no meu barco. Eu não sei se vocês vão dar glória a Deus daqui, irmão. Coloca aqui no texto, profeta, por favor. João, capítulo número 6, versículo número 32. João 6, 32. Só para ver se eles vão entender, eu já vou passar o microfone para o pastor Barbosa. Olha o texto dizendo: e disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo,
Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não, calma. A gente vai dar glória com mais força para envergonhar o Satanás. Coloca o 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Coloca o 34, profeta, o 34. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Coloca o 35 para ver se alguém vai entender. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Levanta suas duas mãos assim para o céu, irmão, as duas. Ô Espírito de Deus, uremanda quebra céu. Eu sinto graça para profetizar sobre a vida de alguém. A porta pode estar fechada, mas eu continuo no seu barco. A enfermidade pode ter chegado, mas eu continuo no seu barco. Pode tudo estar difícil, mas eu continuo. Tem alguém para receber essa palavra aí, irmão? Tem alguém para pegar essa palavra liberada, irmão? Abre a boca e solta o grito de glória, porque Deus continua. Fica de pé comigo glorificando a Deus, irmãos. Eu não sei se você está sentindo a presença dele aqui. Feche os seus olhos aí, irmãos. E o Espírito Santo está dizendo no meu coração: eu vou vitaminar a crente aqui nessa noite. Você voltará a ter força para caminhar, moça. Você voltará a ter força para orar, mãe. Eu tenho visto a sua dificuldade, rapaz. Eu tenho visto a sua dificuldade, pai. E o céu está me autorizando a dizer: eu darei capacidade para você vencer todas as lutas e angústias dessa terra. Eu continuo com você. Você pode fechar os seus olhos que eu vou orar. Oh Espírito Santo, eu vejo lágrimas sendo derramadas e o céu está dizendo: eu estou derramando graça sobre a sua vida. O Espírito Santo está dizendo: vocês pensavam em desistir a terra, mas olha eu te dando forças hoje para caminhar mais. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque no momento da minha falta pessoal, sempre o Senhor tem para derramar mais sobre a minha vida. Obrigado porque quando a padaria da terra fecha, a padaria do céu está aberta, me disposta a me ouvir. Obrigado porque o Senhor nunca abandonou as minhas mãos. Obrigado porque no momento de maior dificuldade, o Senhor tem guardado a minha casa, guardado o nosso casamento, guardado a nossa família e tem se manifestado com graça e autoridade no meio das minhas maiores dores, no nome de Jesus. Amém. Seja Deus, aleluia, oh, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus.